Olá, bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é quarta-feira, dia de vídeo, né? Com a explicação para que depois a gente se encontre no Google Meet para tirar as dúvidas. E hoje, sendo dia 25/8, nós temos nossa disciplina de Matemática, Geografia e História. Como vocês podem conferir sempre na plataforma quais são elas. E aqui no vídeo a Pro vai explicar um pouquinho sobre cada um dos conteúdos de hoje e sobre os exercícios que vocês deverão estar realizando, certo? Então, vamos começar, então, a nossa aula por matemática. Então, em matemática, hoje, o que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos estar trabalhando com problemas com o sistema monetário, mais especificamente falando do troco. E para isso, a gente vai utilizar o livro de matemática na página 113. Então, lá na página 113, a gente tem a situação em que a família da Júlia foi ao mercado e precisou realizar uma compra. No mercado em que Bruno e Júlia estavam com a família, havia um cartaz solicitando aos clientes para facilitarem o troco. A família pegou mais alguns produtos e foi ao caixa pagar as compras. Então, essa aí é a situação, e agora a gente vai analisar as situações problemas. Então, no número 1, o valor total da compra foi de R$ 231,30. Seu Zeca pagou em dinheiro e deu 2 cédulas de R$ 100, uma cédula de R$ 50, uma moeda de R$ 1 e 3 moedas de 10 centavos. Então, para pagar essa compra, ele reuniu essas cédulas e essas moedas. Aí na letra A está perguntando: você acha que ele facilitou o troco? Então, para responder essa pergunta, vocês vão ter que analisar aí a forma que ele deu esse dinheiro e se o valor ficou fácil ali, né, da atendente estar dando troco e se a forma como ele pagou ajuda ali o mercado, né, com as cédulas aí em diferentes formas. E aí, na letra B, vocês vão dizer de quanto foi o troco recebido. Então, para isso, vocês vão ter que ver quanto que ele deu, né, em dinheiro, qual foi o valor que ele deu, fazer com a conta com qual foi o valor que foi gasto na compra, e aí ver quanto que foi o troco recebido. Então, aí vocês vão ver qual a operação que a gente faz para descobrir o troco, e aí vocês realizam a operação e colocam o resultado. Na número 2, vocês vão imaginar que vocês foram ao mercado em diferentes dias e procurou uma forma de facilitar o troco das compras. E aí vocês vão completar o quadro. Então, aqui a gente tem um quadro na primeira coluna com o valor da compra, né, em reais. No segundo, com o valor dado inicialmente. Então, a situação é o seguinte: você estava lá fazendo a compra, aí deu o valor da primeira coluna. Aí você deu o dinheiro lá no caixa. Então, pegar o exemplo ali da primeira. Sua compra deu R$ 7,40. Você deu uma nota de 10. E aí, para facilitar o troco, né, para que a atendente possa te dar o troco, você foi lá e deu mais 40 centavos. Então, você deu R$ 10, depois mais 40 centavos. E aí, quanto foi que você recebeu de troco? A gente fazendo a conta aí, a gente vai ver, né? Vou já fazer com vocês essa para facilitar. Então, de 7,40 para 10,40, que foi o total ali dado depois de facilitar o troco, 8,40, 9,40, 10,40. Então, o valor recebido de troca foi R$ 3. Então, vocês vão completar ali. E aí, depois, nos demais, ali na segunda, terceira, quarta e quinta linha, vocês vão analisar o valor dado inicialmente, então, o que foi pago pela primeira vez, e depois o valor acrescentado para facilitar o troco. Aí vocês vão colocar, tem várias soluções possíveis, vocês vão colocar aquela que fique mais fácil na hora de dar o troco. E aí depois o valor de quanto foi dado o troco após juntar o valor dado inicialmente, junto com aquele para facilitar o troco, ok? Então, é isso que vocês vão estar realizando hoje na matéria de matemática. Se vocês ficarem com alguma dúvida, né, nesses exercícios, vocês podem me mandar mensagem ou aguardar lá o Google Meet, que a gente vai conversando também, certo? E agora, nós vamos então para a explicação da nossa próxima disciplina de hoje, que é a matéria de História. Vamos lá?
Então, na nossa disciplina de História, hoje nós estaremos falando sobre o respeito ao outro. E para isso, nós estaremos utilizando como apoio os textos que estão na página 131 a 133. E aí vocês já conhecem, né? Sublinha ou destaca aquelas ideias principais ou aquilo que você ficou em dúvida. E as perguntas, né, que tem que registrar ali resposta pessoal, as respostas, né, que pedem conversa, vocês vão colocar de forma resumida no livro ou no caderno, certo? Depois nós temos uma atividade que vocês vão estar realizando e aí eu vou explicar depois que a gente fizer as leituras. Então vamos lá. Então, para começar aí na página 131, a gente inicia um novo texto, que diz lá um pouquinho sobre o respeito ao outro. Então, foi do encontro de culturas muito diferentes que surgiu a cultura brasileira. Os povos indígenas, africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de maneiras muito diferentes, e de seu encontro criou-se uma cultura rica e diversificada. Porém, como você já sabe, isso não aconteceu de forma pacífica. Os povos indígenas e os africanos escravizados sofreram violências provocadas pelos colonizadores europeus, que procuravam impor sua cultura a eles. A falta de tolerância em relação a outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil, sinais de intolerância em relação ao diferente. Por isso, é importante estar sempre atento para não desrespeitar práticas, escolhas, costumes ou características físicas diferentes das suas. A gente tem até um quadrinho aqui do lado dizendo qual é o significado ali da palavra tolerância, que é a capacidade de aceitar maneiras de pensar, agir e sentir diferentes da sua, ou mesmo contrárias à sua. Então, aqui, né, de forma resumida, a gente viu que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela foi construída a partir da mistura de várias outras. Então, a cultura dos povos indígenas, dos africanos e dos europeus, que foram aí organizadas de maneiras muito diferentes e que, né, hoje a gente tem uma cultura muito rica e diversificada graças a esse encontro dessas três culturas. Porém, isso não aconteceu ali, a gente viu, de forma pacífica, de forma tranquila. Como vocês estudaram aí, né, nos últimos textos, os povos indígenas e os africanos que foram escravizados, eles passaram, né, aí por situações, né, momentos muito difíceis na história. Então, eles sofreram violências provocadas pelos colonizadores, que eram aí, em sua maioria, os europeus. E que esses europeus tentavam impor a cultura deles para os povos indígenas e africanos. Então, colocando, né, tendo ali a ideia de que a cultura deles era melhor, né, e aí tentando colocar que esses povos seguissem a mesma. E essa falta de tolerância, ou seja, essa falta dessa capacidade de aceitar que o outro pensa, age e tem sentimentos diferentes, né, do nosso, e até mesmo de forma contrária, essa falta, né, dessa capacidade não ocorreu somente no passado, ela existe até hoje. Então, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil, como a gente já vem estudando. Vocês realizaram várias pesquisas, vocês foram atrás de reportagens que mostram que ainda hoje a gente tem preconceito racial e religioso no Brasil, que são sinais dessa intolerância. Existem várias formas de preconceito, a gente estava falando aqui do racial e do religioso, mas né, a gente sabe que tem outras formas de preconceito. Temos preconceitos que são ligados à aparência física, né? Então, a gente tem esse tipo e muitos outros, mas a gente, né, tá aqui abordando esses dois porque foram os que a gente viu nessa unidade desse livro. Então, por isso, é muito importante que a gente esteja sempre atento aí, né, como diz no texto, a ter esse cuidado de respeitar as práticas, as escolhas que os demais fazem, né? A gente tem a nossa, o outro também, e a gente precisa respeitar isso. E pensando nisso, a gente vai dando continuidade. Então, vocês vão ver aí que na número 1 está pedindo para vocês conversarem. Então, vocês que estão no remoto, vocês podem conversar entre vocês por mensagem.
Vocês podem aproveitar também o momento que a gente tem lá no Google Meet para trocar essa ideia com o colega. Então, vocês aí na primeira vão estar registrando isso, sobre as formas de respeitar as diferenças culturais dentro da nossa escola. Então, dentro da escola, como que a gente pode garantir que existam essas formas de respeito dentro das diferentes culturas? O que a gente pode fazer para garantir esse respeito às diversas culturas presentes ali na escola? Então, vocês vão pensar nisso e vão estar registrando no caderno. Depois, tem uma tirinha aqui embaixo na seção ali, Assim Também Aprendo, em que a gente tem a conversa entre o pai e filha. Então, tá lá assim: Pai, o que é a Páscoa? É uma festa religiosa para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. E ele morreu e viveu de novo? Os cristãos acreditam que sim. Você acredita? Não sei. Eu tenho outra religião. Você já me disse. É budista. Isso aí. Mas por que você me dá ovo de Páscoa? Porque você curte chocolate, mas não é para exagerar, tá? Tá. Essa então é uma tirinha ali do Laerte, que foi publicado na Folhinha, que é uma revista aí destinada às crianças. E aí, analisando essa situação, né, em que a criança pergunta para o pai, né, a menina ali pergunta para o pai dela sobre o significado ali da Páscoa, né, o que é a Páscoa. E aí ele diz que é uma forma de comemorar a ressurreição de Jesus Cristo para as pessoas ali que acreditam, né, que são ligados às religiões ali do cristianismo. E aí a menina pergunta se ele acredita. E ele diz que não sabe, porque ele tem outra religião, desculpa. E a religião dele sendo a budista, que acredita, né, tem outras crenças diferentes do cristianismo. Mas que, apesar disso, como a menina fala, ele ainda dá o ovo de Páscoa para ela, né, o ovo de chocolate, porque ela gosta. Então, pensando nisso, vocês vão responder a número 1. Na sua opinião, essa tirinha, ela mostra uma situação de tolerância ou de intolerância? Vocês vão justificar a resposta de vocês. Então, o pai, né, ele está tendo uma atitude ali de tolerância, ele está tendo a capacidade de entender, né, e respeitar a cultura que é diferente da dele. No caso dele é budista, ele respeita a cultura do outro, que é, no caso aí, o cristianismo, ou ele é intolerante, né? Ali é intolerância, ele não respeita e ele não tem essa capacidade de olhar para outra religião e compreender. Aí vocês vão dizer. E na número 2, vocês vão estar respondendo, não precisa elaborar o cartaz que pede ali, vocês só vão estar respondendo sobre o que nós podemos fazer para não ter atitudes de intolerância religiosa. Então, quais atitudes nós podemos ter para diminuir a intolerância religiosa? Vocês vão somente responder aí no caderno quais são essas atitudes que nós podemos ter, ok? Seguindo então para a próxima página, a gente vê que o respeito pela cultura de outros povos e grupos sociais também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais. Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com a violência provocada pelos não indígenas, que sendo expulsos de suas terras. Leia o texto a seguir. Então, quando a gente diz aí do respeito à cultura, a gente não diz somente, né, dos aspectos culturais ligados à religião, ligados à raça. A gente diz também ali, né, do direito de viver nas terras que ali te pertencem. Então, pensando aí nos povos indígenas. Muitos dos povos indígenas, eles sofrem violência em que eles são expulsos das suas terras, as terras em que já pertencem, né, ali a família deles, a tribo, as aldeias, há muito tempo, mas que aí, graças ao crescimento, né, das fazendas e tudo mais, eles acabam sendo expulsos dessas suas terras, que deveriam ser, né, suas ali por direito. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no texto aqui. Então, ajude as crianças Guarani Kaiowá. Já imaginou se alguém te expulsasse da sua própria casa? Do lugar em que viveram seus pais, seus avós, bisavós? É isso que está acontecendo hoje com as crianças Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do Sul.
No passado, esse povo, assim como outros povos no Brasil, foi expulso de suas casas e terras, passando a viver em acampamentos de beira de estrada. Hoje, a luta dos Guarani Kaiowá é para retornar seus territórios tradicionais, os Tecorá, eu acho que é assim que pronuncia, e poder criar suas crianças de acordo com seu modo de vida. É o caso da comunidade indígena Curuçuambá, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os indígenas, cansados de viver em acampamentos longe de suas casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015, mas logo depois foram expulsos de lá com muita violência por fazendeiros. Em agosto de setembro de 2015, as comunidades Guarani Kaiowá de Nanderru, Marangutu, Guyuracambiu, Pielitocuê e Potreiro Guaçu também tentaram voltar para os seus tecurrá. E assim como os Guarani Kaiowá de Curuçuambá foram forçados a sair de lá. Então a gente tem aí até a imagem de uma mulher indígena da etnia Guarani Kaiowá na aldeia de Jaguapiru, lá no Mato Grosso do Sul. Então, o que diz esse texto? Né? Ele diz aí um pouquinho da situação que esses grupos sofrem, né, por ter perdido ali as suas terras, por terem sido expulsos do lugar onde eles moravam, que eram deles, né, pelos fazendeiros, que tinham ali, né, têm os seus objetivos de expandir, às vezes, a sua fazenda, a produção ali no qual eles estão ligados, e aí acabam, né, fazendo acordos com as organizações e tomando a terra desses povos que deveriam ser deles, né, não deveriam nem existir essa possibilidade. E aí, na número 2, vocês vão estar relatando isso. De acordo com o texto, o que aconteceu com esses indígenas, os indígenas da Guarani Kaiowá, em 2015? Vocês vão dizer o que aconteceu. E na número 3, também tendo como base o texto, você vai dizer se é possível falar que a sociedade brasileira ela respeita os direitos dos povos indígenas. Então, pensando em tudo que a gente já falou, pensando nesse texto que a gente acabou de ler, vocês acham que a sociedade brasileira respeita os direitos dos povos indígenas? Aí vocês vão dizer aí se sim ou que não e por quê. Por que vocês acham aí que se respeita, por que respeita? E se não respeita, por que não? Quais são os indícios aí, o que mostra que não tem esse respeito? Ok? E seguindo, então, para a última parte aqui de história, a última página, vocês vão ver aí, nessa seção Saiba Mais, um texto falando sobre o bullying. E aí a gente vai ver um pouquinho aqui em relação ao que é o bullying e quais são as principais causas e o que ele afeta e como denunciar. Então vamos lá. Há pessoas que não enxergam a diversidade cultural no Brasil com bons olhos, principalmente quando se abordam as heranças africanas e indígenas. Esse comportamento se mostra intolerante, isto é um comportamento de quem não respeita diferenças de opinião, religião, cultura ou personalidade. A intolerância faz com que muitas pessoas sofram violências e enfrentem grandes dificuldades para viver de forma digna no mundo. Exemplos de tolerância são a homofobia, o machismo, o preconceito contra pessoas com deficiência, além do preconceito racial e contra religiões afro-brasileiras. Uma das manifestações mais comuns de preconceito se dá por meio do bullying. Esse nome é utilizado para indicar atos agressivos, como xingamentos e intimidações, feitos com frequência contra determinadas pessoas ou grupos, atitudes usuais nas escolas. Quando um ou mais estudantes xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa de sua orientação sexual, cor de pele ou gênero, por exemplo, está ocorrendo bullying. O bullying é visto pelos praticantes como brincadeira inofensiva, mas os alvos podem sofrer muito. Por isso, para que exista a respeito à diversidade, é muito importante combater o bullying sempre que ele ocorrer. Então, nesse texto diz aí, né, que ao ter esse ato, né, de intolerância, as pessoas, né, que têm ali se tornam intolerantes,
elas não respeitam as diferenças dela, não respeitam diferentes opiniões, diferentes culturas, diferentes religiões e diferentes personalidades, né? Então, isso leva ao preconceito em diversas esferas, como a gente viu, de homofobia, de machismo, de preconceito contra as pessoas com deficiência, preconceito racial e de religiões, né? De todas elas. E que, como acontece normalmente dessa forma? Nas escolas, a gente tem essa forma de preconceito através do bullying. E o que é o bullying? São atos agressivos que podem ser físicos ou verbais. Então, não é porque a gente está falando ali de atos agressivos que necessariamente eu estou falando de um ato que seja físico. Eu posso estar cometendo um ato agressivo apenas com as palavras, que são feitos com frequência, direcionados ali a uma pessoa ou a um grupo. E que quando isso se torna aí recorrente, então se torna um caso de bullying. E que as pessoas que praticam isso, essas pessoas que são intolerantes, elas têm como uma brincadeira inofensiva, que não causa mal a ninguém. Mas esses alvos, as pessoas que sofrem com isso, elas carregam às vezes esses traumas durante toda a sua vida. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar nós mesmos, um com o outro, esse respeito a tudo aquilo que é diferente de nós. E que é importante também a gente combater esse bullying. Então, até tem aqui na página um cartaz, um material de divulgação de uma campanha contra o bullying, que diz ali: agredir, ofender, perturbar, não dá para esconder. Bullying não é brincadeira. Denuncie, ligue 100. Respeite as diferenças e faça da sua escola um espaço melhor para todos. Então, a gente viu aí, que todas essas atitudes, elas são caracterizadas como bullying e que bullying não é brincadeira, não é algo que deva ocorrer, mas ocorre e a gente precisa denunciar isso. Quando a gente vê alguém fazendo isso com um colega, a gente tem que procurar, aí pessoas que podem estar ajudando, então procurar o professor, coordenação, alguém que possa, estar aí te ajudando. Se você é uma pessoa que passa por uma situação como essa ou se você vê uma situação como essa acontecendo, mesmo que não seja com você, porque pode não ser comigo, mas eu tô vendo que tá acontecendo com alguém, e aí, se eu não faço nada, eu estou ali sendo cúmplice, desse ato aí, desse bullying. E aí, vocês vão dizer, vocês podem escrever aí no caderno de vocês se vocês já presenciaram o bullying na escola. E a gente vai estar conversando aí sobre isso também na nossa aula pelo Meet, tá bom? E aí, o que a Pro vai pedir para vocês? Qual é a atividade, então, hoje que vocês vão estar realizando? Tá escrita aqui também na plataforma, a Pro colocou lá embaixo, em que diz que assim: agora é sua vez. Seguindo o exemplo do material de divulgação da campanha contra o bullying, presente na página 133, que é essa imagem aqui que a gente acabou de ver, vocês vão criar um cartaz com as orientações sobre o tema, ou seja, sobre o bullying, e depois vocês vão apresentar para a turma. Então, nesse cartaz, você vai dizer o que é o bullying, quais são as formas aí que a gente encontra, como que ele se apresenta. Vocês vão mostrar, vão dizer como que faz para a gente denunciar e, dizer ali no seu cartaz, fazer uma divulgação para que não ocorram situações de bullying, certo? Então, é isso que vai ter que conter no cartaz de vocês. E aí, esse cartaz vocês podem estar realizando, ou no papel sulfite, na folha sulfite, ou quem quiser fazer maior, quiser utilizar uma cartolina, como me perguntaram na sala, pode utilizar uma cartolina, mas a folha de sulfite já basta. O cartaz de vocês precisam conter texto, assim como tem aqui, as escritas desse cartaz, e imagem. A imagem pode ser um desenho feito por você, ou um desenho, ou uma imagem que você imprimiu, que você encontrou de algum lugar, certo? E aí, a gente encerra a história aqui, vocês vão estar elaborando o cartaz, e aí vocês, que também estão em casa, tem uma outra opção, vocês podem, eu lembrei agora, vocês podem também estar realizando esse cartaz em algum aplicativo do computador, se vocês souberem mexer. Então, vocês podem aí utilizar os recursos tecnológicos também, tá bom? Aí vocês
Se vocês realizarem no computador, é só me mandar a foto depois, ok? Então, finalizamos a história aqui hoje, a gente para aqui. E agora a gente vai para a nossa próxima matéria, que é Geografia. Então, para a nossa última matéria de hoje, nós vamos aí em Geografia falar sobre o crescimento das cidades, vamos dar continuidade, né, a esse assunto. Hoje nas páginas 57 e 58 do livro interdisciplinar. E aí a gente vai fazer a leitura dos textos, vamos ver as questões e depois a gente vai voltar nessa questão 4 que está aqui, que vocês vão ver qual é a atividade que vocês vão estar desenvolvendo hoje. Mas vamos então começar aqui a explicação, depois a gente fala sobre ela. Então, só retomando aí, a gente viu nas últimas aulas que as cidades, elas são aí feitas, são construídas e organizadas de diversas formas. Nós temos a forma, né, de organização linear, que é aquela que tem ali, segue de forma, vamos dizer assim, entre aspas, reta, ela foi construída a partir de um ponto ali, seja ele um rio, seja uma linha férrea, né, a linha do trem, seja de uma rodovia. Então, a cidade se desenvolveu em volta, né, desse campo linear. A gente viu que tem a radial, que é aquela que se desenvolveu a partir de um núcleo, né, central ali, e aí suas ramificações foram se espalhando, mas de forma não tão organizada, né, não tão simétrica. E a gente tem a forma de tabuleiro de xadrez, que a gente viu que é aquela que é uma forma mais planejada, em que os quarteirões são organizados ali, tem de uma mesma forma, tem um padrão a ser seguido. E que essas cidades, né, as cidades que quando a gente fala, elas têm funções e existem diversas delas. E é disso que a gente vai continuar falando hoje. Então, pensando nisso, o que a gente vai ver aqui? Que antigamente era mais simples identificar as funções das cidades de acordo com as atividades predominantes em cada período da história. Falávamos em cidades industriais, financeiras, religiosas, turísticas, político-administrativas, que são sedes de governo. Atualmente, é correto dizer que uma cidade pode ter múltiplas funções, pois geralmente abriga diversas atividades. Então, antes, a cidade ela costumava ter apenas uma função. Então, ou ela era uma cidade ali industrial, então voltada para a indústria, ou financeira, então a sua organização, toda ali a sua ligada à população, essa dinâmica na cidade era voltado às finanças, religiosas, aquelas que tinham ali a questão da religião presente nessa cidade, voltados para o turismo, voltados para ali as questões administrativas, entre outras. Hoje, as cidades elas costumam ter várias funções, elas não têm apenas uma. Essas atividades foram se misturando e uma pode ser aí de múltiplas funções. E nós vamos conhecer um exemplo dessa que é a cidade de Santos, que é aqui no estado de São Paulo. Essa metrópole, com cerca de 430 mil habitantes, teve seu processo de urbanização impulsionado, ou seja, o crescimento aí foi mais rápido pela construção do porto. E ela enriqueceu no início do século XX com a exportação do café produzido no estado. Atualmente, há exploração de petróleo e de gás natural na Bacia de Santos, uma atividade de grande importância econômica. E aqui a gente tem as imagens aí mostrando, então na letra A, o Porto de Santos, que foi inaugurado em 1892, que atualmente é considerado o porto mais importante da América do Sul. Na letra B, o prédio da Bolsa de Café de Santos, que foi inaugurado em 1922 e estava ligado à exportação do produto. Hoje, o edifício abriga o Museu do Café. Então, hoje não é mais ali a Bolsa de Café, é somente o museu. Na letra C, atualmente as ruas no centro histórico de Santos concentravam restaurantes, hotéis, bares e uma agitada vida cultural. Então, a gente tem ali ao centro histórico da cidade. E na letra D, Santos abriga o maior jardim de orla marítima do mundo, com mais de 5 quilômetros de extensão. Então, ali, a orla, as praias de Santos. Então, pensando nisso, que a gente viu, então, nessas funções aqui que a cidade de Santos tem. Vocês vão responder ali na número 3,
Qual dessas imagens você acha que melhor representa a economia da cidade de Santos? E por quê? Vocês vão analisar essas imagens e dizer que qual delas aí vai representar a forma que a cidade tem ali ligada à sua economia e o porquê dela, certo? E aí depois, essa número 4 é a que a Pro vai explicar para vocês no final, né? Aqui já na próxima slide, que vocês vão estar realizando a atividade. Então, pensando nessas funções, igual a gente viu na atividade de Santos, que a gente tem aí ligados à economia, ao turismo, a gente tem ligado às questões administrativas. Então, olhando todo esse panorama, né, da cidade de Santos, vocês vão pensar para responder a 3 e depois no exercício 4, que é o que a Pro colocou aqui na plataforma. Então, vocês vão pesquisar quais as atividades econômicas são desenvolvidas na cidade que a gente mora. Então, aqui em Ribeirão Pires. E aí vocês vão escrever no caderno quais foram suas descobertas. Então, quais são as principais atividades econômicas aqui na nossa cidade? Da onde que se sustenta a economia da cidade? Aí vocês vão fazer uma pesquisa sobre isso. Pode ser, né, conversando com alguém em casa. Vocês podem tirar as suas dúvidas em relação a essa parte da pesquisa pelo Meet quando a gente conversar. A gente pode trocar ideias para tentar chegar em quais são essas atividades econômicas e aí depois vocês registram em um parágrafo o que vocês descobriram no caderno, certo? E aí, continuando, né, a nossa matéria de geografia, na página seguinte, que é a página 58, vocês vão ver que vários municípios brasileiros recebem milhares de visitantes todos os anos e têm o turismo como sua principal atividade econômica. Geralmente, esses municípios são conhecidos por suas belezas naturais, suas manifestações culturais e suas paisagens históricas, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros. O turismo é uma atividade que pertence ao setor terciário da economia. Para que gere renda, requer que os municípios criem a infraestrutura necessária para atender os turistas. Estradas de acessos, portos, aeroportos, rodoviárias, ruas em condições adequadas para a circulação de veículos, uma ampla rede de hotéis e pousadas, restaurantes, comerciais, museus e outras formas de lazer e divertimento. Conheça 2 lugares turísticos brasileiros na foto a seguir. Então, aqui nas imagens, a gente tem 2 lugares. A gente tem Gramado e Bonito. Gramado, que fica no estado do Rio Grande do Sul, e Bonito, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Esses 2 lugares são lugares que são ligados ao turismo. A sua construção, né, ali, o seu desenvolvimento, tem grande parte ligada ao turismo. Gramado é uma cidade ali em que o turismo é muito forte, então o ano inteiro a gente tem pessoas buscando, né, ali viagens para esse lugar. É um turismo mais ali voltado para a cidade, um lugar onde tem muitos museus, onde tem ali passeios pela cidade. Já é Bonito, é um turismo que a gente pode dizer que é um turismo mais natural, aquele que a gente tem ali até a imagem representando, né, nos rios, nos lagos, em meio à natureza. E aí, pensando nisso, nesses 2 lugares, Gramado e Bonito, a forma, né, que eles têm ali de se desenvolver através do turismo, que é uma atividade ali que depende, né, de que os municípios criem essa infraestrutura, criem a forma de atender os turistas, vocês vão ver que, além dessas modalidades tradicionais, a gente tem o ecoturismo e o turismo rural, que a gente chama de também agroturismo, que estão transformando os municípios e o modo de vida de seus moradores. O ecoturismo é um tipo de turismo que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural de um local. Ele busca alertar os turistas sobre a importância do cuidado com o ambiente e os recursos naturais. Então, esse ecoturismo, o objetivo dele é mostrar, né, de forma sustentável, apresentar esses patrimônios culturais que a gente tem, mostrar qual é a cultura daquele local e alertar, né, os turistas. Ele tem ali também esse objetivo de mostrar que é importante a gente cuidar desses lugares, desses recursos. Já o turismo rural, ele proporciona ao visitante, muitas vezes que vem da cidade, né, vindo da cidade, a oportunidade de conhecer o dia a dia no campo,
e como são produzidos os alimentos, por exemplo. Também é possível vivenciar atividades típicas das áreas rurais, como andar a cavalo, nadar no rio, pescar, etc. Essa é uma forma de turismo que é muito procurada, né, por aquelas pessoas que vivem, né, cresceram numa cidade grande, não tem contato ali com os campos, com a parte rural, né, das cidades. Então, é um tipo de turismo em que essas pessoas vão, né, para lugares aí que são ligados ao campo e aprendem como que é produzido o alimento, quais são as atividades que são ali típicas desse lugar, como a gente viu ali de andar a cavalo, nadar e tudo mais. Então, tendo tudo isso em mente, né, que a Pro leu, que vocês viram no texto, vocês vão responder essas duas questões, a 5 e a 6. Na número 5, vocês vão dizer, né, que no estado onde você mora existem cidades turísticas. Então, em São Paulo, a gente tem cidades turísticas? Vocês vão ter que citar pelo menos duas delas e vocês vão indicar quais são as principais atrações. Em São Paulo a gente tem, né? Já vou praticamente responder a primeira pergunta. A gente tem muitas cidades turísticas, né? Dos lugares que mais tem cidades turísticas. Vocês vão ter que citar pelo menos duas delas e indicar quais são as principais atrações desses lugares. E na número 6, vocês vão responder que, na sua opinião, de que maneira as atividades relacionadas ao ecoturismo e ao agroturismo podem trazer mudanças ao município. Então, pensando no que foi dito nesse texto e na opinião de vocês, como que essas atividades do ecoturismo e do agroturismo pode provocar uma mudança no município? Como que isso afeta o município, as pessoas que moram naquele lugar que está tendo a oferta do ecoturismo e do agroturismo? Aí vocês vão estar respondendo aí de acordo com a opinião de vocês. Vocês podem estar registrando no caderno, porque aqui não vai ter um espaço, ok? E aí a gente finaliza a história aqui, história não, desculpa, geografia aqui, na parte de hoje. Eu vou mandar no grupo, né, lá no nosso grupo no WhatsApp, quais são as fotos que vocês precisam me enviar da atividade de hoje, mas já adianto que aí vai ser o cartaz e a pesquisa, né, de geografia, cartaz de história. E aí vocês vão ter também depois um momento para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, para finalizar, né, não posso deixar de dizer, leiam o material, tente realizar os exercícios, né, antes de vir tirar a sua dúvida. Tenta ali pensar um pouquinho, às vezes a gente pensando de uma outra forma a gente consiga. E vocês vão anotar as dúvidas que vocês tiverem para a gente conversar depois, certo? Boa atividade para vocês. Qualquer coisa é só chamar a Pro e eu vejo vocês então na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, gente!